Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje não vou fazer leitura, eu vou comentar um texto que eu já li, que é aquele que fala sobre as variações do Brasil, né? As variações que vemos, as que esquecemos de ver, eu acho que chama. A parte 2. Eu vou só comentar ele. Antes de começar a leitura, eu preciso falar para vocês que não sei se vocês viram, mas eu comecei a criar playlists. Se vocês forem lá no meu canal e for em playlists, vocês vão encontrar playlist de música que eu ouço e umas playlists que eu comecei a fazer para vocês. Uma é sobre os vídeos de série. Então, se você quiser ver vídeos de série, entre lá, playlist sobre vídeos de série, alguma coisa assim, que só tem vídeo de série. A segunda que eu vou fazer hoje à tarde vai ser sobre linguística. Por quê? Os meus vídeos de linguística estão acabando, praticamente já acabaram. Agora a gente já está entrando em produção textual. Quem está chegando agora no canal pode ficar um pouco perdido com o material, porque tem muito vídeo. E os vídeos eles meio que têm uma ordem para ser assistida, porque é a mesma coisa que você for aprender equação se você não sabe fazer divisão. Você não vai conseguir fazer a equação, entende? A mesma coisa é aqui eu falar de variação linguística e linguagem, se você não sabe o que é linguística, se você não sabe o que é linguagem, entende? Então os vídeos eles têm uma ordem para vocês assistirem. E talvez as pessoas que estão chegando agora não entendam essa ordem, se sintam confusos. Além disso, também vai facilitar a vida de vocês, porque aí se vocês quiserem ver vídeos de linguística, é só vocês irem lá e selecionar entre os vários vídeos de linguísticas. Eu vou fazer por assunto, linguística, literatura, agora produção de texto, né? Série, X-Men. Também vou ter uma dos X-Men para ajudar vocês também. E aí vai ficar bem mais fácil o nosso trabalho. E aí eu vou ajudar mais ainda vocês. E é isso. Acho que é isso. Ah, outra coisa. Antes de eu começar a gravar vídeo lendo textos, agora, nesse período de tempo que a gente está agora em março, antes de eu começar, eu vou fazer leituras comentadas de alguns textos que eu estou devendo. Que eu já fiz a leitura inteira, mas que eu ainda não fiz a leitura comentada, ou resumindo, né? Vamos assim dizer. E eu apaguei aquele do Antônio Cândido sobre o direito à literatura, que eu quero fazer outro, porque eu não gostei daquele. Basicamente isso. Bom, aqui a gente já falou então no começo do primeiro capítulo do texto, no começo do capítulo, sobre variação diatópica e variação diacrônica. Aqui nessa parte ele vai falar de variação diastrástica e a variação diamésica, não é esse o nome, gente? É um nome feio, que Deus me livre. Diamésica, é isso mesmo. Então, o que é a variação diastrástica? A variação diastrástica é a variação que ocorre na nossa linguagem quando nós temos falantes de diversos graus de conhecimento da língua, eu diria, por assim dizer. Então, o que a gente está querendo dizer? Que a linguagem muda de acordo com o tanto de conhecimento que você tem da língua. O grau de escolaridade, vamos assim dizer, né? E isso muda de forma que uma pessoa mais escolarizada, uma pessoa que conhece melhor a língua, vai saber usá-la de uma forma diferente de uma pessoa que possui um menor conhecimento da língua. Perceba que eu estou tomando muito cuidado para escolher as palavras, para não falar que uma pessoa vai falar certo e a outra pessoa vai falar errado, né? Apesar de que na prática dá para se dizer isso, mas enfim, aqui no vídeo eu não quero deixar dessa forma, né? Não quero falar explicitamente isso, mas é só porque o texto mesmo ele fala que isso não é realmente certo e errado, né? São variedades linguísticas, são variedades de modo de dizer. Eu lembro até hoje, quando eu era pequeno, eu morava numa cidade pequena, e era muito comum soltarem pipa, e a gente que eu falo, muitas pessoas, a maioria das pessoas, veem pipa como sendo um substantivo feminino, então é a pipa. Mas para as crianças que eram da minha rua e com quem eu brincava, elas chamavam de o pipa. E tipo, ok, era costume deles, e você não vai querer mudar isso do dia pra noite e falar, não, tá errado, muda. E eu tentei fazer muito isso e eu era muito chato, sabe? É igual o amarrom, vocês já devem ter ouvido a criança falar, o abaixar, se referindo ao verbo baixar, né? Alaranjado, enfim. E aqui no texto da variação diastrástica, ele vai dar vários exemplos de coisas que podem mudar, né? Aí ele vai mostrar uma entrevista com uma pessoa e vai mostrar quais as características que pode se perceber nessa entrevista, né? Que demonstra o português. Ele chama de português subpadrão ou português substandard. Eu não acho que tem necessidade de usar esses nomes, esses conceitos.
né? Que nem ele fala aqui, ó, os infinitivos terminam em R. O R do final dos infinitivos não são pronunciados, então ao invés do cara na entrevista falar deixar, ele fala deixar, vivendo, vivendo, buscar, buscar, buscar socorro, né? Deixar vivendo. Não, na terceira pessoa, o final, ao invés de ser pegou, pegou, arrebentou, arrebentou. Mas isso eu não acho que seja nem tanto de grau de escolaridade, eu acho que é mais uma questão de economia, porque uma das regras, um dos princípios que rege a língua portuguesa é o princípio da economia, e nós estamos fazendo isso cada vez mais. O que é isso? É você tirar letras ou sons que não são exatamente essenciais para você entender o que o outro está falando. Então, por exemplo, ao invés de falar deixar, a gente não fala deixar, a gente fala deixar. Né? É comum. Igual pegou, levou, pegou, levou. Né? É uma forma de economizar. E é normal, eu acho normal. Né? Mataram, mataram. Falaram, falaram. Aqui não é tão comum esse. Depende muito. Enfim, não vou ficar falando muito disso porque eu não quero entrar em julgamentos. Já vou passar para o próximo tópico, que é a variação diamésica, de nome feio, olha que horror. A variação diamésica é a variação linguística que a gente encontra quando a gente vai fazer a mudança do escrito para o falado, ou do falado para o escrito. Ou seja, é a variação que a gente reconhece quando tem uma troca de... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. De canal, isso, de veículo, meio de expressão da língua. Ou seja, se eu tenho um texto e eu vou ler esse texto vai sofrer variações. E se eu tenho um texto escrito, verbal, por exemplo, o meu vídeo, se vocês forem digitalizar tudo que eu estou falando, vocês vão fazer variações. Né? Porque ele explica aqui, por exemplo, quando você vai pegar o que eu estou falando e converter para texto, que nem agora mesmo eu acabei de gaguejar, eu falei 3 vezes e. Você vai tirar isso do seu texto, você não vai falar e. E se eu der uma pausa aqui para pensar e lembrar de algo para falar, você não vai escrever que eu parei para pensar, entende? Então, sofre variações, essas pequenas variações, sabe? Ele mostra aqui uma entrevista e, tipo, na entrevista você tem muitos... Ele tenta reproduzir bastante o mais fiel possível o que a moça falou. Então, ela até escreve as pronúncias que a moça falou, apesar de serem, às vezes, pronúncias gramaticalmente incorretas, né? E ela põe entre parênteses aquilo que está acontecendo. Então, se a pessoa está rindo, ou se a pessoa está pensando, se a pessoa gaguejou, né? E aí depois ele vai falar um pouquinho de gêneros. Nem vou falar tanto de gêneros porque é o próximo assunto que a gente vai tratar agora, né? Em texto, em... Ai, qual que é o nome? Produção textual. A gente vai falar de gênero muito, muito mesmo. Mas ele fala um pouquinho de gênero, que são tipos de textos que podem ser encontrados na vida de todos os dias e que se caracterizam por ter determinadas funções e por ter como autores e receptores indivíduos que compartilham interesses mais ou menos previsíveis. E realmente, gêneros é basicamente isso. A gente usa gêneros na nossa vida de um modo que a gente nem percebe. Tem tantos gêneros por aí. A gente vai tratar desse assunto bem mais pra frente, mas ele dá uma pincelada sobre isso. E e aqui ele vai falar da variação da variação. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Nessa parte da variação das variações, ele vai falar que as variações convivem entre si, né? Que elas não são isoladas, um fenômeno isolado. Em uma mesma comunidade de pessoas, em um mesmo grupo de pessoas, você pode encontrar várias formas diferentes de variações linguísticas. E não só essas que ele mesmo citou aqui, não só a diacrônica, a diatópica, a diastrástica ou diamésica, mas tem outras formas de variação linguística também. Eu não sei se tem algum nome, mas é muito comum em grupos urbanos, né? Você encontrar diferentes variações, principalmente na parte das gírias e bordões, né? Que são coisas que estão crescendo cada vez mais. Um linguajar diferente, cada grupo específico.
E aí ele termina o texto falando sobre o drama de encarar as variações, falando que a gente tem que aceitar elas, que elas estão por aí e que a gente tem que saber identificá-las e não enxergá-las como uma pior do que a outra. São simplesmente variações diferentes e cada uma delas acontece por um motivo específico, que a gente já viu cada uma delas, né? E que devemos respeitá-las e aprender com elas. E é isso, gente. Esse texto ele é muito simples, apesar de ele ser enorme. É porque o autor dá muito exemplo, muita coisa. Mas ele é um texto relativamente curto e simples, igual a parte 1 dele, né? E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixa o like. E comenta. E tchau.